Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia, bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 28/8/23. Eu vou começar dando uma olhada na economia e nos mercados semana passada. A gente viu as bolsas e as commodities mostrando sinais de recuperação, mesmo com os juros nos Estados Unidos mantendo-se em alta. Só que diferente do resto de agosto, foram os títulos de prazo mais curtos, que são mais sensíveis às mudanças na política monetária, que ficaram mais pressionados dessa vez. Parte veio em resposta às mensagens mais cautelosas que a gente viu dos diretores do Fed lá em Jackson Hole no fim de semana e na sexta, incluindo o presidente Jerome Powell. Eles ressaltaram que a batalha contra a inflação ainda tem um longo caminho pela frente e também que a economia precisa desacelerar, podendo então o Fed apertar os juros de novo se ele achar necessário. O mantra então segue o mesmo. O próximo passo vai depender dos indicadores econômicos que vão ser divulgados, por exemplo, essa semana. Mas eu já volto aqui nesse ponto. A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, também fez questão de afirmar que vai subir os juros conforme necessário. Na sua fala, nesse mesmo simpósio aí de banqueiros centrais, ela disse que os juros vão seguir elevados até que a inflação atinja suas metas. E vejam que isso veio mesmo depois que novos números fracos da indústria e do setor de serviços na Europa levaram os mercados a achar que ela daria uma amaciada no recado. A verdade é que, diferente do Fed, o Banco Central Europeu em nenhum momento deu brecha para esse tipo de especulação. A Lagarde não tem hesitado como o Powell fez no passado. Olhando para casa, aqui no Brasil, o Ibovespa conseguiu fechar a semana com uma ligeira alta. A Petro se beneficiou de algumas visões positivas de analistas de sell-side e as ações da Vale têm tentado surfar essa também tentativa de recuperação do minério de ferro. Por outro lado, o setor de consumo não teve um desempenho tão favorável assim. Entre os indicadores sobre isso, o destaque foi o IPCA 15 de agosto, mais salgado que o esperado, no topo ali das expectativas do mercado. Dito isso, eu achei a abertura dos números boas per se, mostrando em serviços, por exemplo, rodando com variações mensais historicamente baixos para esse período. Bom, a verdade também é que os números não permitem discutir cortes mais acelerados de Selic, mas a gente segue numa janela positiva nessas discussões de inflação, na minha visão. Na política, a gente também viu a aprovação definitiva do arcabouço fiscal, finalmente, e o avanço do projeto de lei que altera o CARF. As pautas econômicas deram uma destravada em Brasília. Olhando então para essa semana, agora o Senado vota esse projeto de lei do CARF, que pode impactar positivamente na arrecadação federal. Talvez não os 50 bi de reais que o governo estima, mas quem sabe um terço disso. No calendário de indicadores, a agenda é bem carregada aqui lá fora. Por aqui então, além dos dados de crédito de julho, a gente vai ver o IGPM voltando para o campo positivo, referente a agosto, e também os dados do mercado de trabalho continuando a sugerir uma economia aquecida, pelo menos nesse fronte do emprego. Mas o ponto alto mesmo é na sexta, com os números do PIB do segundo TRI. A gente projeta uma alta de 0,3% contra o primeiro trimestre, confirmando então uma desaceleração importante na margem, agora que a agropecuária tem contribuindo menos com o PIB. E para terminar, tem a sequência de dados americanos sobre os quais o Powell tem falado que ele vai olhar com mais carinho. Em especial, então, ele está falando da inflação ao consumidor, referente a julho, e os dados do mercado de trabalho de agosto. Em resumo, o desemprego lá deve continuar em baixíssimos 3,5%, mas a criação de postos de trabalho pode ser a mais lenta, vista aí desde janeiro de 2021. O núcleo de inflação para o consumidor vai voltar a acelerar para 4,2% ao ano, acima da meta do Fed de 2%, mas com uma variação mensal de apenas 0,1%. E o PIB americano do segundo trimestre deve crescer 2,5% anuais, sem sinal algum de perda de ímpeto. Você pode então comemorar essa resiliência americana, ou você pode se preocupar com o fato dos juros não estarem fazendo nem cócegas na economia americana, o que deixa uma pulga atrás da orelha dos banqueiros centrais, como a gente viu em Jackson Hole, e acabou obrigando essa turma a trabalhar com juros mais altos por tempo prolongado. Ou você pode fazer os dois, né? Você pode comprar ativos de risco, mas se defender na renda fixa e no dólar. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.